Bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Comece Bem o Seu Dia. Olha, se você não assistiu ao último programa, eu tenho uma dica especial para você. Assista o nosso último devocional, porque eu estou com uma série, primeira vez que nós estamos fazendo isso, 3 ministrações. Já ministrei a primeira, vou ministrar a segunda e a próxima. No próximo Comece Bem o Seu Dia. Isso não quer dizer que você que não assistiu a do nosso último Comece Bem o Seu Dia esteja perdido. Não. As mensagens elas começam e terminam. Só que elas se completam. Então seria muito bom se depois que você assistir aqui, se você não assistiu a primeira, já dá um pulinho lá na última mensagem nossa do Comece Bem o Seu Dia e assista. Ok? Então vamos lá. Eu estou falando sobre libertação, sobre destravar a vida da gente, liberar a vida da gente. E hoje eu quero falar de um texto que está em João, capítulo 5, versículo 2 até o versículo 9. Preste atenção. João, capítulo 5, versículo 2 até o versículo 9. Eu vou até ler esse aqui, que esse é menor. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Tem muita coisa rica nesse texto aqui, mas eu quero destacar 2 aqui para você. 2. A primeira é que aquele homem, ele estava há 38 anos, ou seja, muito tempo. Você sabe que pessoas que estão há muito tempo no mesmo lugar, de uma mesma condição, sem ter uma virada de chave, sem ter um romper, sem Deus, parece que está olhando para aquela pessoa, né? A impressão que ela tem é essa: Deus não está vendo a minha situação há tanto tempo, por que ele veria hoje? Deixa eu te falar, Jesus passou ali inúmeras vezes, porque aquele homem estava ali 38 anos. Jesus, ele rompe com o ministério com 30 anos e tem o seu ministério até 33 anos e meio aproximadamente. Ou seja, Jesus tinha de idade menos tempo que esse homem tinha naquele local. Então eu posso afirmar que Jesus passou por aquele lugar ali muitas vezes, mas não no Cronos, mas não no Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o nosso tempo. Esse homem, 38 anos. O meu, 10 anos. O do 15. O do outro, 3 meses. Não sei. Esse é o crono. O grande desafio nosso é entender que no nosso Cronos as coisas não estão do jeito do Kairos de Deus. Agora é uma hora para você, lá na Europa é outro horário, lá na África é outro horário, aqui do lado de um país, Argentina, já é um outro horário. Esse é o nosso Cronos. O que eu e você precisamos é entender que quando nós desistimos do tempo que Deus vai fazer por causa do Cronos, a gente sai da posição do Kairos, que é o tempo de Deus. Deus tem um tempo para fazer as coisas na sua vida. Deus tem um tempo para fazer a vida. Não é no meu tempo. Se fosse no meu tempo, eu confesso, eu já queria que ele tivesse feito muita coisa já. Eu queria que ele já tivesse resolvido muitas situações. Eu queria que ele já tivesse me colocado em outros níveis. Mas esse é o meu Cronos.
Mas o que eu tenho que fazer é confiar que Deus tem um kairos, Deus tem um alinhamento do tempo dele com o tempo da gente. E muitas vezes, fica a dica, esse tempo nem é aquele tempo que você está esperando mais, nem é aquele tempo que você estava acostumado. E eu te provo, esse homem, quando Jesus pergunta para ele, queres ser curado? O que queres que eu te faça? O que ele faz? Ele conta uma história. Qual história? Ninguém me ajuda. Eu estou aqui há 38 anos. Ninguém colabora comigo. Olha para você ver como é que é complicado. Ele até esqueceu que alguém levava ele até aquele lugar. Quantas pessoas durante 38 anos alguém a levou ali? Mas ele estava tão tomado pela dor, tão tomado pelo problema dele, que ele não conseguia mais nem processar o que alguém perguntava para ele. Ele já respondia contando uma história. Então eu tenho duas coisas para desafiar você. Primeiro, descanse no seu Cronos, mas confie que é no Kairos de Deus que as coisas vão acontecer. É quando você de repente tá assim, se Deus fizer tá bom, se não fizer não importa, eu estou aqui trabalhando. Aí Deus fala, agora você está pronto para receber. Mas é igual uma criança que fica ali pedindo. Tem uma criança chata, fica pedindo. Você fala assim, não vou dar, porque você não está sabendo esperar. Espera, é um pai que acabou de chegar em casa. Cadê, pai? Cadê? Calma, deixa eu tomar uma água. Deixa eu tirar o sapato. Não, pai, cadê? Calma. Às vezes o pai fala, não vou te dar. Não vou te dar agora. Agora você vai esperar. Aí a criança sai chorando. E a outra situação é as histórias que a gente conta para os outros e para nós mesmos. Será que você está precisando romper com isso aí? Será que você está precisando dar uma olhada para histórias que você anda contando? Quando alguma coisa ruim acontece conosco, é muito normal as pessoas ficarem muito tempo contando a mesma história. Mas 38 anos é muito tempo. É muito tempo. Talvez a sua história devesse durar 3 meses, já está há 3 anos. Talvez a sua história devesse durar 1 ano, já está há 10. Será que não é a hora de você dar uma olhadinha e falar, peraí, eu tenho Deus, eu estou ouvindo uma palavra dessa. Não, Deus é comigo, eu não preciso. O meu negócio é a conclusão disso daqui. É Jesus manifestar a graça dele. E para Jesus manifestar a graça dele, não é que você tenha que fazer alguma coisa para que você mereça, mas no mínimo buscá-lo, querer, aceitá-lo, no mínimo, estar submisso à sua vontade, no mínimo. O restante, que você não conhece, que você não tem domínio das Escrituras, por mais que a gente tenha domínio das Escrituras, conhecemos muito pouco. Tem tantos versículos aí que alguém lê, que alguém prega, eu falo, meu Deus, eu nunca li isso na Bíblia. É claro, porque uma coisa é quando você lê a Bíblia em 1 ano. Eu já li a Bíblia algumas vezes em 1 ano. E isso daí não para dizer que eu li a Bíblia em 1 ano, mas é uma maneira assim, de exercitar a fé, exercitar o conhecimento, mas nem sempre você olhou, você leu com aquela revelação, você leu com aquele poder de Deus vindo em sua direção. Por isso que é muito comum, você estar lendo um versículo, né, tomando um café sem problema nenhum, e faz a sua oração e vai trabalhar. Aí, às vezes, 5 anos depois, você pega aquele versículo num momento difícil que você está vivendo, e aí quando você lê aquele mesmo versículo, é como se Deus estivesse sentado na tua frente, com uma xícara de café, um pão na chapa, e Ele fala com você. Aquilo ali entra no teu coração, preenche aquele vazio, inunda seu ser de fé, de esperança, de convicção. O que é isso? Esse é o famoso rema. Não é uma informação, é uma palavra revelada ao teu coração. Então tem coisas na sua vida que elas vão acontecer com você. Número 1, confie no tempo de Deus. Confie. Por mais que no nosso tempo esteja demorando, confie no tempo de Deus. E número 2, dá uma revisada nas suas histórias. Dá uma revisada no que você anda falando. Talvez você está desabafando com muita gente, coisas que não interessam para ninguém. Você está mais se cansando. Talvez você está contando muito dos seus planos para muita gente. Olha, eu sinto te dizer, mas não é todo mundo que vai torcer por você. Não é todo mundo. Não, eu sinto muito.
Mas não é todo mundo que quer você melhor que ele. Seu pai e sua mãe, eu devo, pelo menos eu te garanto, né? Seus filhos, se você é casado, sua esposa. Mas dali, cuidado, cuidado. Talvez você está assim, construindo um castelo e está entregando para a pessoa errada a planta. Fica um pouco mais reservado. Confie no tempo de Deus. Saiba que é somente nele que as coisas acontecerão. E quando ele te perguntar, esteja pronto para romper, para responder, para fluir. E não para ficar contando uma história que te bloqueou, que te travou, que mais te faz sofrer. Eu já vivi isso, já, claro que já. E bobo daquele que diz que não viveu, porque viveu. O problema é como você vai lidar com as páginas terríveis da vida. Mas tem algumas páginas ali. O próprio Jesus teve páginas horríveis de pessoas que o traíram, de pessoas que o traíram, de pessoas que o abandonaram na cruz, de pessoas que bateram nele, de pessoas que tentaram matá-lo. Teve as suas histórias, teve as suas páginas, nada agradáveis, mas ele rompeu com tudo isso. Você pode romper, creia nele, confie nele, ande com ele, conheça mais das Escrituras e pode ter certeza, Deus vai fazer sim coisas extraordinárias na sua vida. Eu creio. Tem coisas que Deus já fez. Só de eu estar aqui, eu falo, meu Deus, quando eu olho para trás, em 1999, sem Jesus, não conhecia Deus, imaginar o que ele fez na minha vida nesses 20 e poucos anos, o que ele realizou, eu fico imaginando o que ele ainda tem para realizar com maturidade, com mais unção, com mais tranquilidade, com menos tempestuosidade, com mais discernimento e sabedoria, com mais fé. Ah, é isso que Deus tem para a gente. Confie. Que Deus te abençoe. Segue a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa palavra e pode ter certeza, seus melhores dias estão por vir. Deus abençoe. Até o próximo Comece Bem o Seu Dia.